Eu acredito que qualquer empresa, empresário, independente do porte que for, que tiver, eu acredito que todo mundo enfrenta dificuldades. Não tem quem não tenha. Isso é muito importante, porque senão as pessoas podem pensar que se no primeiro ano, no segundo, se no começo as coisas não funcionam, não dão certo, Sim. é porque não irá dar certo, porque isso não poderá prosperar. Você sabe que quando eu era jovem, isso tem o Há quê? pouco tempo. Não, tem mais de 40 anos. Mais de Uhum. 40 anos, eu praticava um esporte, praticava natação, e eu nadei muita maratona, que eram Uhum. provas acima de 20 quilômetros nadando. Eram provas que eram... Mas para você ter condicionamento físico, você tinha que ter sono qualificado, alimentação qualificada, descanso qualificado, que muita gente confunde sono e descanso, são duas coisas diferentes. E aí o que acontecia? Quando você chegava na prova e se destacava, chegava lá entre os 5 primeiros colocados, em algumas provas você chegava em primeiro colocado, as pessoas viram para você e falavam assim, sorte. Mas eu falo assim, cara, mas será que ele sabe que eu levanto 5 horas da manhã todo dia, 6 dias por semana, e as minhas 24 horas do dia é de dedicação total? Então, quando você tem um pequeno resultado, ou um resultado médio, ou um grande resultado, muita gente olha do seu lado e fala que é sorte. E a gente sabe que também é sorte, mas com muita dedicação. Claro, E muita vontade que a coisa funcione. é verdade. Como é que é a sua paixão, como é que é o seu amor, como é que é o seu sentimento com os projetos que você desenvolve? Você faz de uma maneira baseado na razão ou baseado na paixão? Como é que é essa do coração? Como é que é essa relação? Olha, eu acho que você tem uma ideia sobre um ponto que você vai desenvolver na sua empresa. Sim, Você vai para frente, mas na verdade ir para frente significa também ir para trás, para a direita, para a esquerda, avançar um passo, retroceder vários passos. dá um tempo. Dar um tempo. Sim. Mas você não para, você não sossega. Então o que acontece? A sorte que você falou, Sim. o segundo colocado pode ter sorte e virar primeiro. Sim. Sim. Mas eu não tenho dúvida que esse segundo colocado em qualquer carreira, qualquer competição, Sim. ele é um cara extremamente trabalhador, esforçado, porque ele não trabalha para ser segundo. Sim. Ele trabalha para ser primeiro. O segundo colocado eu vejo como consequência. Exatamente. Porque o que chegou em primeiro também está Mas trabalhando. é uma né? casa, exatamente. Então, assim, eu acredito que você tem que ter convicção, obstinação ou dedicação, e você tem que acreditar apesar de todas as pessoas, a não ser você ou a não ser a pessoa, sempre vão dizer: você é louco, o que você está sonhando? O que você tem na cabeça? Onde você viu isso? Mas aí que tá, você tem que ver o que ninguém vê. Você tem que enxergar o que ninguém percebe. Né? Visão, né? Ver as coisas acontecidas. E nesse ponto, é de lá para trás. Ou seja, é como se estivesse acontecendo com a sua mão, com a sua força. Então, eu não comecei ontem e nada foi muito fácil, mas eu consegui coisas que às vezes eu me surpreendo. E, na verdade, é dedicação e trabalho. Não existe milagre e não existe receita. Eu não conheço. Eu sempre digo que os vencedores são pessoas que trabalharam muito. Não é que todos que trabalharam muito são vencedores, mas a pessoa que venceu, ou que chegou em algum lugar, também não importa. Também trabalhou, né? Trabalhou muito, Também trabalhou porque muito. senão não chega. Você sabe que eu me lembro de algumas histórias, se eu não me engano, eu não sei se essa história
é verídica ou ela foi inventada, mas ela é bem pertinente. Era a história de um nadador que numa competição olímpica, num campeonato, uma Olimpíada, eram acho que 10 nadadores, né? Eu acho que era uma piscina com 10 raias, se eu não me engano, ou 14 raias, eu acho que eram 10, vamos falar que é 10, né? E ele chegou na prova lá, na final, e ele chegou em 10º lugar, né? Então chegou em último, nadou lá e chegou em... Aí fala, pô, mas como é que você se sente chegando em último? Ele falou, cara, eu sou o 10º nadador mais veloz do mundo. Claro. Entendeu? Claro. Então, dependendo do prisma, Claro. dependendo da visão, da forma como você encara a situação, você Claro. é um vencedor. Claro. Porque você acredita em você. Claro. Então eu vejo assim, por exemplo, a história do homem na Lua, teve lá o primeiro astronauta e o segundo. Cara, pro cara chegar a ser segundo do primeiro astronauta que pisou na Lua, ele teve que ralar muito para ocupar aquela posição, que nem o vice-presidente nos Estados Unidos, ele também concorre a uma eleição independente, né? Você pega lá, existe lá uma eleição, digamos assim, forte e acirrada. Se eu não me engano, o vice-presidente também norte-americano, você tem que eleger também. Não é eleger o presidente e junto vem o vice. Não sei, não. Eu acho que o presidente, no caso o Biden dos Estados Unidos, ele colocou a Kamala Harris com ele. Sim. Ele ligou para ela, né? Solicitaram inclusive que fosse uma pessoa de cor. Assim pediram, o país pediu. Sim. E ela morava, se não me engano, em Chicago, me parece. Sim. Eu acredito que ela morava em Chicago, não tenho certeza. Então, ele chama. Eu acho que não há voto para o vice-presidente. É dizer, é uma escolha do presidente. Mas o fato é que para ocupar esse cargo também tem que ter uma competência, porque senão é um abraço, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que, não sei se seria a palavra, mas seria burrice você escolher um vice-presidente que não seja útil a seu governo.